Olá, hoje nós vamos ter um bate-papo incrível com uma pessoa que foi participante do Aprendiz, piloto, contar a sua história de muita superação e propósito que vai comover a todos nós. Então hoje eu vou apresentar um grande amigo, consultor, empresário e professor Edson Henriques. Um prazer enorme estar aqui com você. Prazer é meu, Adriana, em estar aqui, estou feliz, né? E eu acho que feliz já vem uma primeira mensagem, né? Então a gente tem que fazer tudo que dá felicidade na vida. É isso aí. E eu tô com uma alegria muito grande de ter você aqui. Para quem não sabe, ele também foi um amigo de escola, uma história tocante que a gente vai compartilhar com vocês hoje. E também de trabalho, né? Não se esqueça que você foi minha chefe, né? Um período. Muito bom, prazer sempre trabalhar com você também, estar com você. Então, é uma das coisas que eu gostaria, né, de compartilhar com as pessoas e que as pessoas pudessem beber dessa mesma fonte, né, que eu já bebi, que é contar um pouquinho da tua história, contar um pouquinho do ponto da tua vida que eu poderia dizer que é o ponto da virada, né? Tipo um Edson Henriques antes e um Edson Henriques depois. É, ele é bem característico, esse ponto existe. Se a gente falar de setênios, né? Olha, Foi no meu sétimo setênio, do aos Rudolf 40, Steiner. aos 49 anos, Olha que né? 7 maravilha. vezes 7, eu tive uma notícia de um câncer no fígado, me dando 2 meses de vida. No dia 31 de dezembro de 2014 para 2015, ou seja, acabei com o Réveillon da família. Eu me lembro. Esse é o ponto. Sim. E antes tinha um quadro também que era um quadro que te consumia, né? Que eu me lembro muito de você se cuidando, tratando, enfim. É, a doença, né? A origem foi uma hepatite C. E eu estava trabalhando, nós estávamos trabalhando juntos nessa época, e eu estava tomando a medicação que existia na época, que era um remédio obsoleto hoje, e não existe mais. Que legal. Quer dizer que já evoluiu bastante. Muito, muito. E esse, não precisa nem citar o remédio, né? Não é o Não. caso. Mas ele deixava um efeito colateral enorme, que ao mesmo tempo que ele tentava combater o vírus da hepatite C, ele também iria cometer lesões no fígado. E esse quadro evoluiu porque eu virei um diabético tipo 2. O que é um diabético tipo 2? Eu não nasci com diabetes, eu fui um amante da boa mesa, né? Um indisciplinado, maus hábitos alimentares, pouco exercício, muito trabalho, o executivo clássico, né? Então me tornei um diabetes, a diabetes potencializou e acelerou isso até virar o quadro de gerar hepatocarcinomas, onde o diagnóstico nesse dia, do dia 31 de 14, Dezembro de 14. dezembro de 14, né? Eu recebi um diagnóstico de 14 hepatocarcinomas, 7 vezes 7, 14. Me dando uma condição de 1 mês, 2, 3, tendo que tomar uma medicação baseada em quimioterapia, né? Quimioembolização para me dar sobrevida. E aí o tratamento, qual que é o tratamento? É a esperança de ser colocado numa fila de transplante de órgãos, no caso fígado. E qual é o fato favorável? Existe um critério para ser posicionado na fila, como um dos primeiros ou lá na frente, que é um critério chamado critério MELD, um critério técnico da gravidade. Então as pessoas mais graves, antigamente, há muito tempo atrás, era por ordem de chegada, Sim. que é inadequado e injusto. E porque a pessoa não pode esperar que acaba. E aí o meu critério MELD era altíssimo. E com isso eu comecei a fazer quimioterapia no dia 8 de janeiro, saí dia 11 com a quimioembolização, inscrito na fila dos transplantes. 20 dias após apareceu um doador compatível. Eu estou aqui já faz 7 anos, olha lá, 7 anos
Olha mais um aí, 7 na nossa vida. É verdade. Que Feliz bárbaro. da vida aqui, dando risada. E de lá para cá, mudou minha vida e eu fiz muita coisa. Muita coisa. E é isso que eu gostaria que você contasse pra gente, né? Primeiro, assim, eu entendo que tem um momento, antes da gente chegar aqui nessa coisa que você fez de superação e tudo isso, mas tem um momento que acho que a gente tem que aprender, que é lidar com a emoção. Com a emoção daquele momento, que é um momento que hoje, 7 anos passados, a gente sabe que deu tudo certo, mas naquela hora a gente não sabia. Então, como é que é lidar com a emoção? E eu me lembro de você absolutamente otimista. Muito. Sempre olhando para frente, É. com uma energia muito positiva e nunca esmorecendo. Nunca. Então, isto eu gostaria que você falasse assim, de dentro para fora, porque nessas horas, muitas pessoas elas podem se desanimar, se deprimir, porque faz parte também da vida isso, né? A Sim. gente não tem que estar o tempo inteiro em alta. Até eu acho uma ditadura da felicidade ruim. Eu acho que é legal a gente entrar em contato com as emoções. Mas você fez tudo isso. Mas você fez a curva de entrar em contato, de trabalhar, mas você sempre mantinha uma crença da vida, acima de tudo. Se você puder se lembrar há 7 anos atrás, como é que era, e compartilhar um pouquinho com a gente. Tá. E não preciso me lembrar porque eu uso isso todo dia. Você falou numa palavra-chave, você é especialista nisso, você trabalha com isso. Crença. Crença. A partir do momento que aconteceu isso comigo, eu nunca acreditei que eu iria morrer. Nunca. Mas nunca nem passou perto da minha cabeça. Por quê? Primeiro, a força da consciência. Conhecimento, cultura, educação. Educação é a gasolina do carro, é o querosene do jato e é gasolina verde, gasolina de alta octana. O que eu quero dizer com isso? Adri, eu entrei nessa situação conhecendo a escada da inferência, Cris Argyris, o modelo de crenças. Que quem define a seleção da informação que você pega para tomar a decisão é a qualidade que você desafia suas crenças. Então, por exemplo, eu não vou morrer, eu nem vou coletar aquela informação, eu não irei morrer, não vou morrer. Eu não coleto a hipótese, eu não trabalho a hipótese, ela não entra, ela está externa. O filtro começa aí. Eu ensinei isso em Change Management, que é o clássico. Elizabeth Kubler-Ross, a curva da mudança, eu não usei nada, eu usei a consciência. Você conhece esse material, todo mundo conhece. Digitar na internet a escada da inferência, doutora Kubler-Ross, que depois eu pesquisei a vida, uma doutora maravilhosa, escreveu um livro lindo sobre a morte e o morrer, que não tem nada de tétrico. A mulher quando morreu, falou assim, quando eu morrer, faça uma festa, porque eu estou indo para uma outra dimensão. Olha a leveza dela. Nós não vamos entrar nessas coisas de dimensões, porque aí cada um entende o caminho que segue. Sim. Agora, eu trabalhei a mente, e a mente era blindada. E aí, para fechar esse parágrafo, qual foi o meu fluxo? Mente, coração e universo. Porque se você acredita, é tão forte, vai para o teu coração, o trabalho está feito. Porque o universo abraça. Então, o meu fluxo foi mente, coração e universo. Por isso que você conscientemente tem que mostrar para as pessoas onde elas estão e o que ela quer para a vida dela, porque ela vai fazer o movimento. Sim. Ela é o protagonista. Eu entrei assim, entrei com esse passaporte, com essa facilidade e outra, com a vontade de vencer. Porque quando você conhece a sua mente, você fala assim, eu tenho orgulho da minha performance. E não estou falando de ego, não estou falando de você. Assim, eu sei. Eu sou feito para coisa grande. Eu vou fazer. Não interessa o tamanho, não precisa passar por um transplante para superar coisas. Quer dizer, mas aqui está na tua frente, assim, eu sou feito para vencer isso aqui. E não tem a menor chance de eu perder. Uma violência tão grande. É claro, quando você vai dormir, você não fica tão valente assim, porque você está com a sua cabeça no seu travesseiro. Puxa, e aí? Eu vou para a fila do transplante, e aí? Que horas que vai chegar esse doador? Como é que faz? Porque eu tenho que transplantar uma peça, tem que trocar, cadê essa peça? Não depende de você. Então, você tem sofrimento, você não é blindado do sofrimento. Mas a partir do momento que você acorda,
o otimismo toma conta. Então, eu diria para você que o primeiro componente foi a mente. O segundo foi a família, pai, mãe, né? O aconchego das pessoas que querem você vivo, né? A lembrança do meu pai, né? Você não está sozinho. Se olhar para o lado, está lá a sua família, porque ninguém vence essa também sozinho. Não dá para ser uma divalente. Sim. Sim. Mas a família está lá, a família vai para o hospital. Você participou um pouquinho disso, porque eu estava trabalhando com você quando aconteceu. Sim. Então, eu acho que foi com esse pacote, eu entrei armado para a guerra. E aí, a sua família foi muito bacana, né? Para te dar suporte, tuas irmãs, tua mãe, todo mundo te dando muito... O cunhado. Todo mundo se apresentou. Não? Tem certas batalhas na vida que mais do que o mindset, né, mais do que essa força, você precisa ter o back-office, você precisa ter os aliados ali. E família é tudo. Família é um valor importantíssimo, né? Então a gente entende que de vez em quando isso não acontece com todo mundo. Com todo mundo. Agora, eu tenho uma palavra de alívio porque não acontece com todo mundo. Tem duas famílias na vida. Uma que a gente ganha e uma que a gente escolhe. Isso, exatamente. Você tem os seus pares. Escolhidos. Tem. Então, eu acho que é isso. Acima de tudo, é uma obra, toda obra é coletiva, a família se apresenta. Agora, a família senta no banco de trás do avião, você pega o manche e pilota. A pista está curta, dá motor, puxa, ele vai subir. Tem que ter isso, tem que ter essa garra. Bom, acho que todo mundo está vendo você fazer uma comparação muito grande com aviação, né? Então, eu acho que você poderia contar um pouquinho também essa parte que é muito apaixonada, né? Que é uma paixão muito grande, uma área fantástica que move tua vida aí, que tem tantos significados. Adri, você tocou num ponto, e agora repara, né? Eu estou pensando agora, estou com 56, passaram mais 7 anos, é outro setênio. Verdade. Então, olha que coisa maluca. Eu venho de uma família de aviadores. Meu pai é comandante de uma companhia que chamava-se Real Aerovias, que foi comprada pela Varig. E minha mãe era moça da VASP, uma bonitona, Miss Asas, 1964. Então eu nasci desse casamento. E apaixonado por aviação. Eu lembro do meu pai indo me levar para o voo. Eu lembro de Congonhas que tinha pintado o céu. Até pouco tempo ainda estava pintado as nuvenzinhas lá. Eu lembro daqueles o corrimão, né? Prateado. Eu lembro dele me levando no avião, sentando no colinho dele, ele pilotando. Então, uma coisa muito forte é a presença do meu pai na minha vida e a aviação. Me levava, eu ficava no hangar, fim de semana ia voar outro avião, me levava no avião, era muito avião, e eu apaixonado por isso. A gente entende os percursos da vida. Meu pai faleceu de um acidente aéreo, ele morreu pilotando. Outra coisa legal que eu recebi da minha família, meu pai morreu trazendo mais pão para casa. E acordou de manhã, 4 horas da manhã, para fazer um voo. Deu um beijo na minha mãe e ia me levar nesse voo, né? Eu estava dormindo, não vou acordar, porque quando eu chegar do voo a gente vai sair. E nesse voo ele caiu. Ele foi... não vou contar detalhes do acidente, que é irrelevante, mas nesse voo ele não voltou mais. Então, o que eu vi? Poxa, o cara acorda de manhã, sai lá da conchinha com a mulher quentinho, dá um beijo de madrugada, bota a farda do piloto pra morrer. Esse cara morreu defendendo a família, trazendo mais pão para casa. Então, isso é outra coisa que ficou muito forte na minha vida, que claro que tem a tristeza de crescer sem o pai original, é difícil, é dolorido, né? Agora, cara, eu nunca tive preguiça na vida. Se levanta daí que seu pai morreu trabalhando. Então, um exemplo da luta e tal, e por que ele morreu? Ele morreu defendendo a família. Tá aí a conexão com o significado, né? Que depois se transforma em propósito. É um significado. O cara saiu para trabalhar e morre. Caramba, vocês não tem mais o que fazer, não. Deixa o cara morrer de alguma coisa lá no fim da vida. Mas foi essa fatalidade, né? Então eu levei esse valor. Muito legal. Agora eu entendo até algumas coisas
da tua força do trabalho, né? De querer entregar, de querer fazer, de entregar uma coisa impecável, de ser disciplinado, entendeu? De não ficar nada no meu... De cumprir. Soldado mesmo, soldado. Porque o pai de família é um soldado da família. Ele tem que ir lá para a batalha e na guerra e devolver o alimento para a família e criar os filhos da melhor forma possível, né? É o que todo mundo faz. Mulheres também, né? Mulheres que exercem o papel de pai, de número 1 da família. Também saem de manhã para trazer as benfeitorias, o alimento, a educação, o luxo, seja lá o que for, né? O que permitir na vida. Eu tenho aqui, ouvindo você, né, a sensação de que tem vários drivers para você, vários motivadores, né? Um deles é a aviação, outro é o seu trabalho, a questão da intelectualidade ligada ao seu trabalho, a questão da tua família, essa questão do otimismo que mantém, né, todas essas questões de superação, porque às vezes a pessoa que pode estar ouvindo achar que tudo é muito fácil. Não é fácil. Não. Tem muito choro no meio, tem muita dor no meio. Tem coisas difíceis, né? Porque o que acontece? Eu acho que a busca da felicidade é um quadro, é um quebra-cabeça com muitas peças. E aí você se vê com um quadro vazio. E aí você tem que entender que você vai colocar uma pecinha de cada vez. E não ter a pecinha é difícil, né? E saber não buscar a pecinha de vez em quando é mais difícil ainda, porque você não viu o quadro, você não traçou o quadro, que peça que é o quadro. Então eu acho que são componentes que você vai pegando. Por isso que a vida é linda, por isso que é maravilhoso viver. E aí tem vários eventos que fizeram uma transformação na tua vida. Sim. Né? Você está contando aqui do falecimento do seu pai, que fez uma transformação, que deu uma garra muito grande de você trazer o pão, dizendo assim, né? Então você sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, que sempre tentou se superar e conhecer, e estudar, e vai para fora para os Estados Unidos e faz curso lá e volta, etc. Mas essa questão também agora desse transplante também alterou. Alterou. Um pouco, né? Alterou. O que alterou da tua vida? Quais foram os momentos de turning point aí da tua vida? Então, você me visitou no hospital, mas já tinha dado o clique quando você me visitou, porque eu já estava saindo da cama, etc. É uma coisa surreal você passar por isso, né? Porque depois que você entra na fila do transplante, tem uma entrevista com a família, os médicos são muito honestos em falar tudo que pode acontecer, as possibilidades de não dar certo, etc. E você se prepara para a fila, para ser chamado. E nesse momento que você é chamado, é um filme maluco, porque primeira coisa, né, muito pessoal, como é que eu resolvi vencer isso? Eu não contei para ninguém que eu estava com um prazo de vida. Só contei para a família e para um amigo, que eu chamei ele na minha casa e falei, é isso. Ele falou, cara, que destrui, meu Deus. Mas por que eu fiz isso? Foi o meu jeito pessoal, e aí as pessoas estão ouvindo, você tem que entender qual é o seu jeito de fechar a casinha e falar, eu não vou diluir minha força, eu vou ficar comigo, né, e vou entender como é que esse negócio funciona para mim, porque eu tenho que construir. Se eu dividir com alguém, na minha cabeça eu estava diluindo força. Então, eu chamei um amigo, no dia que eu fui, no dia da minha operação, eu falei assim, vamos comer aquele sanduíche que a gente comia quando tinha 10 anos de idade? Posso até falar a lanchonete que muita gente conhece, a lanchonete Bulldog, é um x-salada maravilhoso, clássico. Aí ele falou, vamos então. E era um sábado. E aí eu tô comendo esse sanduíche, liga o telefone, era o meu médico. Aí eu falei pro meu amigo, espera um pouquinho. Atendi. Edson, onde você tá? Eu tô numa lanchonete, está comendo? Para agora, chegou seu fígado. Nós vamos transplantar agora. Era sábado, 6:30 da tarde, 7 da tarde. O final do sábado, quando você come um sanduíche, um lanche. Aí eu não contei para esse meu amigo. Esse amigo era um amigo de infância, não era aquele que eu contei. Ele falou, o que foi? Aí eu falei, o que eu conto para ele? Vou falar que eu vou transplantar um fígado agora? Não tem como. Eu falei, nossa, temos que ir embora agora. Minha mãe tá com uma dor de cabeça enorme, eu tenho que comprar um remédio para ela. Ela ligou aqui para mim.
E sim, apareceu, falou assim, nossa, mas então espera eu acabar de comer. Eu falei assim, não, vamos agora. Aí ele falou, poxa, mas que dor absurda. Tá com uma dor enorme. E entrei no carro, deixei ele na casa dele e passei. Ele mora no mesmo lugar que eu morava quando eu conheci na infância. E o Bulldog era lá perto. Eu voltei pelo caminho da casa que eu morei com a infância. E aí comecei... O que eu falo que é surreal, eu comecei a chorar, eu comecei a... Como assim vou trocar um fígado, o órgão do tamanho de uma picanha, vou tirar, eu vou botar outro, costura, tem 4 cabos USB, né? Artéria hepática, via biliar, são 4 fios. Como assim? E aí fui para a operação, e ali dali para frente, eu não sei, aí não tem consciência, não tem você pilotar, é uma coisa que você só não quer morrer. Você fala assim, por que eu? Quer dizer, eu não quero morrer, eu quero viver. Então, eu entrei para a cirurgia. Quando eu acordei, eu olhei o médico e falei, cadê minha família? Cadê minha família? Aí, você não pode ver agora, daqui a pouco você vai ver sua família. Fiquei só um dia na UTI, depois subi para o quarto. Qual foi o meu clique? O clique foi o seguinte, eu acordei tão agradecido que eu falei, eu tenho que devolver esse fígado para a terra. Eu vou trabalhar voluntário, pro bono, para devolver, porque olha o que eu recebi. E eu vou fazer, né, o que for possível, dentro das minhas possibilidades, para devolver o que eu recebi. Eu me vi num momento de querer devolver. Eu falei, obrigado, você me deu crédito, eu vou pagar meu cartão no final do termo. Pode deixar que eu quito. É uma conta alta, pode deixar que eu vou devolver. E foi isso que deu o clique. Aí o que acontece? Eu tive que me remontar. Você me conheceu com 110, 110 quilos, né? Amante da boa mesa, vinhos, né? Jantares, etc. E fui para 50 quilos. Você se lembra? Amarelo. Então eu tive que me remontar fisicamente, demorou 1 ano e meio. Tive que me remontar do ponto de vista de trabalho, de dinheiro, de tudo. Porque eu continuei com a minha vida, com os custos. Fiquei endividado, né? Paguei tudo que eu tinha que pagar, etc. E me remontei literalmente do zero. E aí, agora eu vou devolver. E comecei a habilitar e entrar na área da saúde. Primeira coisa que eu fiz foi dar aula na saúde. Peguei os MBAs que eu dou aula na gestão, na tecnologia. Fui na escola da saúde. Assim, vamos fazer liderança aqui, né? E entrei na saúde, foi em Fortaleza, na Unifor, e de lá eu comecei a fazer parte da campanha Doe de Coração. A família Queiroz tem uma história de doação de transplante de pulmão na família, desde lá, muitos anos, né? 19 anos já, eles patrocinam, eles encabeçam, um mês de setembro, campanhas lindas lá em Fortaleza. Fortaleza, o Ceará é um centro de transplantes. Talvez eu até iria operar lá, de acordo com o meu médico. E aí comecei a participar e de lá eu entrei nos conselhos, né? Faço parte do conselho consultivo do Hospital Albert Einstein, por ter uma história grande de saúde lá dentro, no período que eu fui adoecendo. Entrei na Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, e na Unifesp, num grupo de estudos de doação de órgãos e tecidos, né, da Faculdade Paulista. Tudo pro bono, tudo voluntário. E aí tem projetos lindos aí acontecendo, me dando mais felicidade ainda. E depois eu te conto a história culminante, né, do que aconteceu no final de 2021, que culminou essa história. Daqui a pouco eu conto. Tá bom. Tem alguma coisa que você poderia compartilhar com a gente de aprendizados que você acha significativo para que a gente... Dicas? Eu acho. Trazendo dessa situação, que é uma situação icônica e grave, né? Às vezes as pessoas não vivem nesse limite, mas tem coisas que a gente pode aprender muito disso, né? Eu acredito muito de aprender com a experiência do outro. Eu acho que nem sempre você precisa só você viver isso sozinho. Eu posso aprender com a tua experiência e ter ganhos muito significativos para a minha vida. Sim, eu acho que eu posso, sim, transmitir um pouco do que aconteceu comigo. E a primeira coisa que
que eu daria de dica, né? E aí, como eu sou consultor, não é dica, é conselho. Certo. É o seguinte, preste atenção nos sinais que estão acontecendo do seu lado. Muita coisa, se eu detalhar a minha vida, foram coisas que foram acontecendo que a partir do momento eu comecei a perceber a conexão para completar aquele quadro do quebra-cabeça. Porque o que eu aprendi da vida? Primeiro você que vai construir a história. É que nem um videogame, para usar uma analogia bem atual, as peças estão escondidas, você tem que procurar e tem que perceber. Então, o que acontece? Eu poderia dizer que antes eu vivia uma vida tão desenfreada, tão louca, que eu não percebia nada acontecendo do meu lado. Muito pouco sensibilidade. E sensibilidade no sentido de só prestar atenção e ver onde existe uma conexão. A vida é toda interconectada. A vida é sistêmica. Então você está passando pelas coisas e fala assim, peraí, não estou conseguindo fazer a conexão, mas vamos botar na estante? E se você esperar um pouquinho, aí vem a outra peça que conecta. Porque é o percurso. E aí outra dica que eu dou para você, não espere para ser feliz quando o quadro estiver fechado, que você está morto, você vai estar com 80 anos. Você tem que ser feliz agora, tem que ser divertido agora. Então, se não está sendo divertido agora, você tem que entender o que te dá graça, o que te dá felicidade. Não precisa ter aqueles... Nossa, o meu foi uma conexão com um propósito enorme. E daqui a pouco eu falo o que aconteceu na conclusão, deixando um pouco de mistério aqui. Agora, não precisa ter um propósito gigantesco disso, é só fazer sentido e tem que ser feliz. Hoje, por exemplo, eu estou aqui feliz, saí do meu trabalho, né? Poxa, vou encontrar a Adriana, vamos ver o que não preciso me preparar, é espontâneo, ela quer saber do que aconteceu, já conheço, vai ser uma delícia de momento. Estou feliz aqui. Então as pessoas têm que ver feliz no seu dia a dia. Pergunta mais óbvia que vem. Ai, meu trabalho tá não sei o quê, eu não gosto do meu trabalho. Então, o que você está esperando para traçar uma estratégia paralela, porque as pessoas precisam do trabalho para ver, para fazer a mudança. Sim. Porque mais do mesmo, você adora falar mais do mesmo. Mais do mesmo não vai te resolver nada, você tem que mudar. Então, perceba, faça uma coisa paralela. Agora, vai exigir movimento e energia. Perfeito. Não dá para ficar sentado e ficar reclamando. Vítima. Você também fala isso. Não dá para dar uma de vítima. Não. Então, o protagonismo. E o protagonismo te dá felicidade. Porque quando você conquista, você fala assim, tá vendo? Sabia. Tá vendo? Era isso. Tá vendo? Que legal. E aí você quer mais. Mas não é que você quer mais de algo. Você quer prosseguir na sua felicidade. Vai indo, etc, etc. E aí eu acho que eu posso fazer a conexão do propósito. Que é o seguinte. Acontecendo tudo isso, eu já recuperei minha vida. Estava com o meu trabalho andando. Fiz uma viagem, antes da pandemia, fiz uma viagem linda para a Inglaterra. Visitei um museu da aviação da Royal Air Force e tal. Aí entrei em pandemia. Pandemia, não tive nenhum problema de trabalho, adaptei meu modelo, continuei vivendo. Aí o que acontece? Fiz uma amizade no final do ano, um piloto de helicóptero, no Réveillon. Ele falou assim... Final do ano passado? De 2020 para 2021. Tá. Ele falou, cara, você gosta tanto de aviação, a gente fui passar o fim de semana no Sul. Ele falou, cara, por que você não volta lá para a aeronáutica e tira seu exame médico? Eu falei, será, cara? Porque eu tinha parado de voar. Eu tinha o brevet, com 17 anos de idade, eu tinha o brevet. E depois parei de voar por causa de um exame físico, que não passei, que tinha prolapso de mitral no coração e cortou minha carreira. Há 35 anos atrás. E eu não segui o piloto comercial. Foi aí que eu mudei e fui para... Aos 70 de novo. Isso. 5 vezes 7, 35. Exatamente, exatamente. E aí eu mudei toda a minha vida, que foi o que você me conheceu. TI, fui para os Estados Unidos, fiz mestrado acadêmico, Ken Blanchard, virei Blanchard Brasil. Foram anos maravilhosos, um sabático na vida também, tudo naquele sentido de exploração. Aí eu falei para ele assim, será? Cara, vai lá, o que você tem a perder? Eu fui, tirei meu exame médico e passei. A portaria não existe mais. Você tá brincando? Agora, em 2021. Aí eu voltei para o clube.
E voei o mesmo avião que eu voei há 35 anos atrás e tirei minha carteira de piloto de novo e estou fazendo piloto comercial. Que bárbaro! Você vai fazer piloto comercial? Já estou fazendo, estou quase acabando. Que Até legal. o final do ano, eu não vou entrar numa companhia aérea agora, mas eu vou ter carteira de piloto comercial, vou voar avião maior e tal, né? Hoje Que eu posso, talvez eu compre meu avião, vamos ver, né? Se eu compro meu avião, deixo lá no hangarzinho, vou voar quando eu quiser. Eu vou no aeroclube e eu voltei para Bragança Paulista, onde foi o berço da minha aviação. E aí, o que tem isso a ver, Edson? Olha como presta atenção. Não voltou para aviação? Não é consultor empresarial? Não trabalha com liderança, change management, team building? Tem um cliente de aviação. Foi contratado pela Amaro Aviation, que é uma empresa de compartilhamento de jatos. Sim. O que vocês fazem aqui com o tempo ocioso do jato, que já está pago, etc. e tal? Então, vamos pegar o tempo ocioso das aeronaves e fazer um voo de transporte de órgãos. Que maravilha. Isso foi aceito. E aí, como é que aconteceu esse negócio? Depois de tudo ajustado, como é que funciona a comunicação? Era uma segunda-feira, dia 22 de novembro. Fora que a empresa também está tendo um propósito maravilhoso de ajudar a comunidade, né, de uma forma geral. Isso é muito bacana. Muito. Uma coisa se fundiu com a outra. Sim. As coisas... Então, tá vendo a pecinha? Sim. Tá vendo? Eu voltei para aviação. É aviação, tá envolvido com a saúde, é prestar atenção. E aí, é claro, né, minha história ficou grandiosa porque, vamos supor, as minhas peças foram mais pesadas, mais relevantes, né? E aí, segunda-feira, para contar essa história, eu estou voltando, a gente faz um almoço, né? Segunda-feira, aquela reunião da segunda-feira, planejar a semana, fizemos o almoço, eu volto para o almoço, meu chefe, né? Assim, ele está aqui na minha frente e tal, me passa o telefone, eu falei, o que foi, comandante? Disse, não, você tem uma missão agora. Eu falei, claro, é reunião do comercial, pode deixar, tá tudo preparadinho. Não, você vai transportar o órgão hoje. Pode ir para o aeroporto. Catarina. Eu saí correndo, o médico atrás, né? Fomos lá, chegamos no aeroporto Catarina, fomos para Goiânia, né? Encontramos a equipe do Einstein também lá. E o médico era da Wincor, né? Então voltamos com um jovem faleceu, né? A família doou, que é a família que autoriza. E aí voltamos com um fígado e um coração. E o do coração ele estava já com 7 meses na fila, agonizando. Nossa! O do fígado também há algum tempo, eu não tenho mais detalhes, mas devolvemos 2 pais de família para a família deles. Feliz da vida, o transplante foi um sucesso, etc. Então, e você participou do começo ao fim, isso é muito legal. Participei do começo ao fim. Então, sabe aquela história, eu quero devolver, e 7 anos depois eu devolvi, e vou continuar fazendo, né? Então, isso aí virou um pipeline. Agora é agora é gestão. Já aconteceu, vamos aumentar, melhorar o fluxo. É propósito de vida mesmo. Então, e tudo isso aconteceu em 2021. Eu não ia voar, voltei para a aviação, entrei numa empresa de aviação, conectei com a saúde e trouxe 2 órgãos. Tudo aconteceu de 31 de dezembro de 2020 para novembro de 21, Na né? verdade, consolidou já um desejo que você já tinha faz tempo. Foi isso. Que você já vem trabalhando desde a tua cirurgia com essa coisa de ajudar os pacientes, de ajudar os transplantados. Você já vem fazendo isso, só que tudo bem, na terra, né? Sem voar para buscar órgão e tal. Mas isso daqui é uma coisa que já começou. Quer dizer, você está consolidando, né? Está coroando esse trabalho, que é muito lindo, né? E eu acho muito tocante quando alguém sofre alguma situação, seja ela qual for, e transforma esse sofrimento em algo em prol de outras pessoas. Eu acho que sempre aquele sofrimento ele vem também com um propósito. Ele também vem para transformar a gente. Eu acho que sempre é um aprendizado que é para a gente pensar o que eu posso fazer de melhor com aquele aprendizado que eu tive. Eu acho que o sofrimento não vem simplesmente porque é para sofrer. Tem que ter uma coisa boa nesse sofrimento, nessa transformação. E é muito legal quem consegue captar essa questão e transformar de fato. E não ficar na coisa do ouvido ao azar, mas sim transformar aquela coisa que não foi tão legal, mas que foi um ponto de virada. Foi.
Aí você falando, eu pensei numa coisa aqui, né? Você sabe que tudo eu fico maquinando, é uma mente caótica, né? Agora, se eu fosse dar mais um conselho, né, do pensamento que eu gerei quando você falou isso, que foi muito legal. Aliás, eu lembro das nossas momentos que a gente trabalhava junto criando coisas, né? Deixa o sofrimento para dor física, porque dói muito. Tem dor física envolvida, muita dor física. Então fala assim, isso aqui é uma dor física. E a mente, você que cuida. A mente não precisa, a mente não está atrelada na dor física. A mente tem que estar leve, desconectada. Dor física existe nesse caso, mas muita dor, muita. E a dor tem a dor do processo de rejeição, tem o corte das cicatrizes, é um inferno. Tem muita dor. Mas joga no físico. O corpo está se remontando, passa metiolate, passa não sei o quê, toma remédio, mas não deixa a mente adoecer. Porque a dor física não significa que você tem uma mente adoecida. A mente está saudável, forte pra caramba lá. Então joga a dor no físico. Porque o físico é temporal, ela vai passar. Eu vou ficar fortinho de novo. Vou voltar pra minha vida. E a mente é você que pilota. Não pode deixar a mente ficar doente, porque é uma mente doente, é uma mente que... Você está fraquinha por quê? Quem está fraco é seu corpo, dá nutriente, dá remédio, a ciência cuida, entendeu? Agora, a sua mente você não pode deixar adoecer, não tem nada a ver, a mente é intangível. O intangível é você que pilota. Então, eu acho que isso é uma lição bem prática. Eu tive muita dor, mas muita. Mas a mente estava sempre saudávelzinha. Eu lembrei de uma discussão. Nossa... Tá no meu livro. Tá no meu livro. Aliás, que vai sair no segundo semestre. Que bom. É o seguinte. Vamos aparecer aqui para você divulgar de novo. Eu vou te falar o que significa esse mente, porque tem uma história muito legal aqui. Imagine que a mente é um indivíduo. E imagine que o corpo é outro. Logo depois que eu operei, eu tive um problema. Eu tive que tirar, coloquei 2 estentes na artéria hepática e na via biliar. E a artéria hepática inflamou. E eu tive que tirar. Então eu não tenho mais 4 cabos USB, eu tenho 3. É que nem o cabo da vela do carro, de 4, eu tenho 3. E funciona. E o corpo, essa é a resiliência humana. A resiliência humana, o corpo, ele vai encontrar um caminho para irrigar o fígado. Eu lembro que eu conversei com o meu médico, ele falou, isso é a coisa mais linda. Essa é a definição de resiliência. O corpo vai segurar. Olha o insight que me veio quando eu escrevi no livro. A mente está segurando. A mente está aqui, né? Abalada. E o corpo tem um diálogo com a mente que ela fala assim: escuta, amigão, se você vai tirando pedaço de mim, eu vou ficar em pé. Eu já estou operando com 3. Agora é o seguinte, você não vai ficar em pé porque você está com medinho? Você está fraquinho? Eu estou te segurando, se você tirar mais pedaço, eu vou te deixar vivo. Você não tem direito de negligenciar a luta, vai para cima. Tipo, o corpo dando uma briga, uma bronca na mente. Fala assim, escuta, eu tô me matando aqui. Você me tira mais pedaço, eu vou deixar você em pé. Pra você fazer as coisas. Agora, não vou, acho que não dá. Para com isso, rapaz. Vai lá pra guerra e faz as coisas. Vamos parar de reclamar? Então, eu acho que aí a gente personaliza o que é o corpo e o que é a mente. Porque a mente não pode falar assim, o corpo dá bronca na mente. Vai lá e faz, cara. Vai lá e faz. E em falar nisso, até vou sugerir aqui para quem está conosco, é um seriado espetacular que chama O Corpo, na Netflix. Vou assistir. Ele fala exatamente, só que daí fala com a questão científica e mostrando como tudo está interligado no corpo. Então, um exemplo, o coração, ele vai, quando ele está em alta, ele vai pedir ajuda para o rim. Então, eles se falam. Então, a gente tinha uma imagem de que a mente mandava nos órgãos. E hoje está provado que os órgãos se falam entre si. Olha que maravilha. Então, é lindo esse documentário. Nossa, eu vou assistir correndo. É lindo esse documentário. Seu verdadeiro team building. É. E quando que um manda uma mensagem errada para o outro, o que acontece? Eu acho que essa associação que você fez agora do team building é muito incrível. Porque é isso mesmo, quando um mensageiro ele quer enganar e mandar uma mensagem equivocada, que também pode ser um câncer, o que acontece com o organismo? Quais são os pontos de defesa? Assim,
É incrível. Muito legal. Agora, você quer ver uma coisa que a gente chega em conclusão aqui, você fala, dando esse input, né? Tá vendo o que é o conhecimento? Não vou usar a palavra empodera, porque está bem castigada, mas tá vendo o que o conhecimento faz com a nossa motivação? Tá vendo? A gente entendendo isso, vendo isso, você vê a facilidade que é para encarar um problema e se fortalecer, e entender que aquilo é uma batalha, e o que você tem na mão para lutar, e que você não vai desistir, você não é feito para desistir. Tá vendo o conhecimento dando munição para a gente vencer? Você trabalha muito com conhecimento aplicado ainda. Você pega a ciência, estuda, aprofunda, entende as razões, os motivos, etc. E vê uma forma de aplicar no dia a dia para tornar as pessoas mais fáceis para lidar com as coisas. Sim. E ela que pilota. Sim, ela que é protagonista, sem dúvida. Então, olha o conhecimento, coisa maravilhosa. O autoconhecimento também, né? Quantas coisas a gente já trabalha. Não vamos entrar nessa área que vai virar workshop. Mas essa questão do autoconhecimento, sim, ela é muito importante, Muito. porque a gente percebe quais são a nossa criptonita. A nossa criptonita. Onde é que me enfraquece? Porque se eu sei qual é a minha criptonita, eu vou saber também como me afastar dela para eu ficar mais forte. E olha, e saber conhecer sua criptonita, lembrando do Super-Homem, é se amar, né? Sem dúvida. E eu vi o Dia das Mulheres de autocuidado. Exato, o Dia das Mulheres foi agora, né? E eu recebi uma mensagem no Instagram, a Mulher Maravilha andando de cavalo com o Super-Homem. Até a Mulher Maravilha precisa ser amada, ser querida, ser valorizada, a autoestima dela. Então, tá caindo no amor, né? O se amar. Quando a gente fala, eu não vou perder essa batalha, você tá se amando. Você se ama, você tem que. Você não é gente de perder. É uma escolha. É uma escolha, entendeu? Uma escolha. E não é se amar na estética, é se amar como alguém que vence, que tem fibra. Todo mundo tem isso. Pega um indivíduo, olha para trás para sua família. Tem histórias lindas ali. Tem gente que lutou muito para você estar onde está. Né? Tem uns que lutaram mais, outros lutaram menos. Mas olha para trás, as histórias estão nos seus ancestrais, estão ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira. Tá lá, porque é a história da humanidade. Então você não tem o direito também de negligenciar a luta. Você veio aqui para lutar, para ser melhor. Não pode. Quer dizer, eu fico maluco com isso, porque não pode jogar a culpa no terceiro. Muito bom isso. Muito legal, muito rico o que você está falando. Inclusive, você falou uma coisa que eu acho bem legal, que até o Bert Hellinger fala, né? Da gente reverenciar a nossa história, a história de família, nossas gerações pregressas, né? Como é que a gente valoriza isso que você falou agora, né? Como é que muita gente lutou para a gente estar aqui? Como é que eu reverencio a minha hereditariedade, né? Os meus antepassados, né? E uma gratidão por estar aqui, por estar com a vida do jeito que ela é, né? E sempre olhar para o que tem de bom. Que não é fácil olhar o tempo inteiro para o que tem de bom, né? Mas sempre tem o que a gente olhar e se reforçar. E aqui eu não estou querendo fazer apologia à autoajuda, não é por isso, porque eu até acredito muito nessa questão bem protagonista, como você também, né? Da gente fazer. E não é uma coisa arrogante, isso que é importante, sabe? Não é uma coisa arrogante. É uma coisa de amor à vida, porque na hora que... Como é que você vai amar o teu colega do lado se você não sabe o que é? Você não tem referência do que é se gostar, do que é autocuidado, do que é se valorizar, né? Então, se você não consegue fazer isso, como é que você vai fazer isso com as pessoas do seu lado, né? Na sua equipe, como a gente estava falando. Né? Eu não me coloco do lugar do outro, eu não tenho empatia, eu não... Eu preciso, inclusive essa coisa da empatia e da gratidão está muito junto também, porque como é que eu vou reconhecer algo positivo em você para eu ser grata? Então tem uma coisa em mim que reconhece no outro o bom do outro para ter gratidão. E aí eu acho que aí você me fez despertar um outro aprendizado, que é o seguinte: eu escuto muito mais do que eu escutava antes. Quando eu converso com uma pessoa, eu quero entender o que ela está falando, o porquê, da onde vem. Eu sou curioso pela conversa. Eu nunca fui assim. Eu era
Um espectador. Ah, legal, e não sei o quê. Raso demais. Hoje eu escuto as pessoas. Mas escuto com vontade de escutar. Ah, é mesmo? Mas por que você acha isso? Ah, como é que é para você assim? Isso. Não, eu escuto muito. Então essa é a empatia. Você tem interesse eu pelo tenho outro. interesse. E aí eu quero ouvir um pedaço para ajudar. Eu quero ouvir um pedaço. Não para ajudar a pessoa. Olha, eu acho que posso te falar isso? Não conecta aqui. O que você acha? E acabou. E não tem definição. É só para ela levar. E eu faço isso direto, mas com todo mundo. Com todo mundo no meu cotidiano. Manobrista, supermercado. Cara, no trabalho não preciso nem falar que eu faço direto, né? Porque são as interações, os relacionamentos interpessoais que eu trabalho também num outro nível. Que é muito mais inserido do que como prestador. Eu estou mais inserido nas histórias. E esse foi um aprendizado. Enorme, enorme. Mas como eu me interesso para as pessoas falam? É um absurdo. E eu vejo, aí você fala assim, putz, isso aí eu vivi lá atrás, ela está um pouquinho longe, mas isso é um julgamento meu que eu nem falo assim, cara, mas eu posso dar essa peça aqui que vai ajudar. E acabou. Eu faço isso, eu faço essa leitura. Mudou demais, demais. Mas eu sinto prazer em fazer, entendeu? Inclusive até de falar assim, cara, por aí não vai dar, deixa assim, pum. Mas eu tive interesse para saber o que acontece. O que acontece com essa conversa? Teve um lado de humanização, né, nesse processo? Muito forte, muito forte. Muito forte. Nossa, inclusive definir escolhas, né? Isso define minhas escolhas. Não, isso é assim, assim, assim. Muito legal, ótimo, excelente e tal. Deixa eu ver aqui. Definir minhas escolhas. Para as coisas muito mais humanizadas do que superficiais, estéticas, materiais. Não virei Buda, não é isso que eu quero dizer, né? Não virei um Zen. Mas define sim caminhos de parceria, de humanismo, mas total. Eu queria até te perguntar uma coisa que é dentro dessas escolhas, que temas ou que assuntos se tornaram mais atraentes para você do que antes? Para não entrar em temas específicos como e o que eu faço na aula, o que eu faço na aviação, eu falaria assim, o que se torna coletivo? O que se torna coletivo? Toda obra é coletiva, ela não é individual. Então, eu faço assim e tal. Qual é a ponte para o coletivo? Para envolver mais gente, porque toda obra é coletiva. Por exemplo, para fazer o voo de coisa, precisa do piloto, precisa da voo, precisa de não sei o que tal, os caras precisam operar, precisa dar céu. O tamanho da equipe, toda obra é coletiva, não é individual. Individual é o indivíduo que faz a estátua dele, bota no jardim, fica bonito, e você vai ficar admirando, mas a obra é coletiva. Então, ou seja, a valorização do outro, do conjunto. O que dá o team building aí de verdade? Né? A obra tem que transformar em obra coletiva. Então, a obra coletiva são causas humanitárias, saúde. Saúde é a primeira delas, para mim. Né? Mas são obras... Educação. Educação, o que se torna coletivo? Então vamos fazer o quê? Vamos fazer uma incubadora? Né? Vou fazer o quê? O que você transforma esse conhecimento? O sábio não é aquele sábio, é aquele que aplica. Então, ter conhecimento de business, tal, não sei o quê, vamos fazer um negócio, mas qual é seu drive? Porque não dá para fazer, né? O fim não pode ser o fim tem que ter uma obra. A obra é coletiva. E toda obra coletiva é multidisciplinar. Você conhece isso tão bem quanto eu. Outro dia eu encontrei um certificado que o meu do TMP. Estava jogado lá, mandei enquadrar. Para quem não sabe, é o Team Management Profile. É um teste. Que é um material maravilhoso. Maravilhoso. Inclui as pessoas. Cooperação. Né? Valorização do... Ninguém é melhor que ninguém, é tudo igualitário, né? Então, mas eu achei esse aprendizado muito rico que você colocou agora. Eu acho isso... O que torna isso coletivo? Porque tornou coletivo tem significado, tem propósito. E todo propósito é compartilhado. E aí eu vou até me permitir aqui fazer uma associação dessa questão que você falou, que gerou um insight em mim aqui do coletivo. Como a gente trabalhava bem, Adri, vamos lá, vamos conversar, vai. Como a gente, lembra quantas e quantas tardes a gente criou coisa. Um bate-bola que um estimula o pensamento do outro. Aprofundava e ia embora. Vamos parar de pensar que entregar esse a gente continua pensando, né?
Então, uma das coisas que você falou agora do coletivo, que é o seguinte, que eu falo às vezes para as pessoas que trabalham lá na Felipelli, que é assim, o efeito coleção. O que é o efeito coleção? Né? Se eu tenho acho que eu já devo ter dado esse exemplo das canetas para você. Sim, claro. Então, então, assim, o efeito coleção que se eu tenho uma coleção de canetas, eu vou ter desde a Bic até a última Montblanc, ou sei lá o quê. Só que cada caneta é muito relevante, muito importante. Se eu pegar só uma Bic, ela deve custar R$4, R$5. Mas se eu pegar uma Montblanc, sei lá, de ouro, ela vai custar 100 mil, sei lá quanto. Mas quando eu coloco numa coleção, cada um tem um efeito e uma qualidade, porque ela pertence àquela coleção. Então, todo mundo vale mais, tanto individualmente como coletivamente. Então, o indivíduo agrega valor ao coletivo e o coletivo aporta valor para o indivíduo. Sim. Então, eu acho esse efeito coleção uma coisa assim espetacular para que a gente possa valorizar. Pode ser uma nação, pode ser uma empresa, pode ser uma família. Usando o que você falou, né? Vamos fazer uma nova coleção. Então, se a gente vai fazer a nova, a gente tem que pensar no primeiro, no segundo, tem que pensar em vários, quem vai agregar, quem não vai. Já colocou o pensamento coletivo. Né? A coleção de 2 não é 2, é um dueto, né? Um trio, né? Bom, 4 já começa a virar quadrilha, né? Já começa a virar time. Mas a coleção é uma coisa. E o que você contribui? Qual é o nome dessa coleção? Qual é o tema principal? Né? Então, poxa, dá para viajar nesse negócio. Muito legal esse negócio da coleção. A vida é seguida de coleções. Mas para isso, a gente tem que sair do nosso lugar individual e poder valorizar quem está do lado. E isso também é uma capacidade, porque às vezes a gente, pela soberba e etc., a gente acaba correndo o risco de não olhar, e a gente tem que olhar, porque a gente não nós estamos vivendo um momento no mundo, né, que a gente está vendo isso acontecer. E aí, você quer ver que engraçado? A gente passou por uma pandemia, né? Agora a gente encontra uma guerra. E aí a gente pensa, poxa, será que o mundo está evoluindo ou não? Né? Então, quando ele traz essa pergunta, ele fala assim, eu estou evoluindo ou não? E que obra é coletiva ou não? Eu vou construir ou destruir? Né? Os motivos, aí você vai nas razões, etc. Você começa numa investigação que faz você entrar no sentido da vida, no significado. Mas eu vou ser um pouco, não sei se a palavra, não vou classificar que palavra seria essa, né? Se é otimista, se é positiva, não sei. Mas eu acho que quando a gente fala de evolução, a pandemia evoluiu ou não, e tem uma pessoa, um grupo de pessoas que está fazendo alguma coisa que eu acho que é equivocadíssima, errada, mas eu acho que isso não traduz o todo. Não traduz o todo, boa. Então, eu acho que às vezes tem um número grande de pessoas que estão andando para frente. Sim. Tanto é que a gente está vendo pela primeira vez uma massa de empresas escolhendo perder dinheiro, mas não perder alguns valores. Maravilhoso isso que você está falando. Então, eu nunca tinha visto, aqui, desculpe falar nome de empresa, mas McDonald's, Coca-Cola, Apple desistir de estar num lugar em prol de algo assim, então, impressionante. Lembra daquelas coisas da sensibilidade, né? Você não percebeu esse sinal? Então, deixa eu te ajudar. Que leitura você faz? Faz uma reflexão sobre isso, né? Isso é muito legal, que conecta com princípios e valores. E aí, eu vou lembrar um pouquinho da minha vida, né? Que você falou daqueles ingredientes, e a gente falou bastante do que aconteceu comigo. Um valor que eu sempre tive na minha vida foi a liberdade. Isso é verdade. Eu nunca... Tanto é que meu amigo ainda não casou. Isso que é valorizar a liberdade, não é? Meus amigos, agora ela me pegou de calça curta aqui. Mas a liberdade é uma coisa... Você, é claro que
de vez em quando dói tomar a liberdade. Por exemplo, nas escolas de trabalho. Não vou trabalhar aqui, não quero fazer isso, não quero ter chefe. Não, penso assim, né? Sim, claro. É um pouquinho de mimo também, sabe? Não vou passar por isso, foi por falta de experiência. Vai dar uma de mimadinha agora, nem sei o que é mimadinha, vou fazer o que eu quero e acabou, né? Tem preços e tal, mas a liberdade é um valor muito gostoso de se ter. Assim, você poder fazer e entender que ele tem toda escolha tem consequência. Tem consequência. E aí aprender com as consequências, mas liberdade é muito gostoso de ter, assim, de poder exercer sua vontade, fazer, aprender com ela, medir consequências, né? E trabalhar isso. E aí vem mais um aprendizado que é o seguinte: vão passando os setênios, e outra lição importantíssima que eu não poderia deixar de falar e me lembrei aqui é: não perca tempo na vida. Falando de tempo, né? A gente já está um tempão aqui. Não perca tempo na vida. Não desperdice tempo. O tempo é o recurso mais precioso que a gente tem. Quando você recebe um telefonema, seu fígado chegou, não dá para passar um e-mail. Não dá para fazer nada. Acabou. Vai para lá. Então, não desperdice o tempo. Claro, curta pra caramba, descansa, tenha suas férias, tenha suas aventuras, tenha seu lazer, mas não deixe de entender, não despreze, não desafie o tempo. Né? Não desdenha. Não faça desaforo para o tempo. Não faça, não desdenha. Ele é tudo que você tem. Ele é tudo que você tem. O passado já foi, meu dia de trabalho já aconteceu. Eu estou aqui e tenho o futuro de curto prazo. Vou jantar, tomar um banho, dormir, acordar. Puxa, que legal que foi com a Adriana. Amanhã isso não existe mais. Quer dizer, eu posso recuperar, né? Vendo o vídeo e tal, etc. Mas e aí, essa felicidade aqui? Que legal que a gente está conversando e não quer encerrar. Esse é o tempo. E esse tempo vai acabar. Então, não desperdice o tempo. Porque quando você descobrir algumas coisas, fala assim, cara, e agora não dá mais para fazer? E não vai dar mais para fazer. E a gente está aqui para uma jornada. É uma jornada. Aí fica um pouquinho mais sério a reflexão. É uma jornada, pensa bem. Eu tenho que ter minhas prioridades e valores alinhados com essa jornada e o tempo. Pensa aí na matriz urgente importante, né? Muito atividade bom. A, B, C, por aí vai. Ferramenta não falta. É isso aí. Bom, então, falando de tempo aqui, Exato. Um tempo maravilhoso que a gente nem percebeu passar. Não. Né? E eu tenho que te agradecer muito, com toda a minha gratidão, carinho e admiração por tudo que você foi, e vai continuar sendo. Muito obrigado, eu também estou muito feliz aqui em te reencontrar, faz um tempinho que eu não te via, você continua linda, maravilhosa, né? Inteligente, sábia, e obrigado pelo convite, e obrigado por patrocinar um momento desse, um fórum desse que vai ajudar a gente. A gente acabou de tornar isso aqui coletivo. Verdade. Utilizem, não é nosso, é de vocês. Conhecimento é uma quantidade de energia que não pertence ao indivíduo, é do universo. Então a gente está liberando para vocês, usem, sejam felizes, batam a cabeça, se arranhem, se esfolem e aprendam para no próximo momento ser mais próximo da sua felicidade. Você está proporcionando isso para as pessoas. Obrigada, e você também, muito obrigada. Imagina, um prazer, querida. Bom, obrigada por estar com a gente até aqui. Se inscrevam no nosso canal, curtam nossas redes sociais e espero vocês até o próximo episódio.